Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo um vídeo sobre os melhores bancos para você investir, focando nos próximos anos, certo? Então nada de curto prazo aqui, é mais para 1, 2, 3, 5 ou até mais anos. Então assiste esse vídeo aqui que é muito importante, a gente está passando por um momento delicado atualmente no Brasil dentro desse setor financeiro, então é realmente muito relevante você assistir para não cometer nenhum erro, já que isso pode acabar trazendo consequências graves para o seu portfólio e não é isso que a gente deseja, certo? A gente quer rentabilidade, quer segurança, quer dividendos possivelmente. Então, bora começar aqui com o vídeo. Vou trazer aqui para vocês 5 ações que eu separei que eu considero que são as melhores escolhas. No final do vídeo, vou falar para vocês quais são de fato as empresas que eu estou investindo. Afinal, a gente tem que selecionar das melhores o que a gente considera a melhor, para a gente conseguir extrair ao máximo a rentabilidade e também analisando pelo seu perfil. Cada ação se encaixa num perfil um pouco diferente, mas enfim, bora lá pro vídeo. E durante o vídeo eu acho que vai ficar claro para você qual que é a ação que mais se encaixa no seu portfólio, que mais se encaixa na sua visão. Afinal, isso é uma coisa muito individual, certo, pessoal? Aqui na tela a gente já tem as maiores ações do mercado financeiro para a gente dar uma olhada rápida antes de entrar em detalhes do que cada uma, dentro do detalhe de cada uma. Então, em primeiro lugar, Itaú, certo? É a segunda maior marca da América Latina, só perde para a cervejaria, para a Ambev e para Corona, então são empresas de cerveja do exterior. Porém, segunda marca mais valiosa, já vem o Itaú aqui, nosso bancão brasileiro, que tem um PL de 9,13, um preço-valor patrimonial de 1,88, uma margem de 11,6 e um dividend yield de 8,15%, certo, pessoal? A gente vê aqui que tem realmente um valor de mercado muito maior do que qualquer outro banco aqui da lista, certo? Ela tem 370 bilhões, sendo que o segundo lugar é o BTG, que tem 150 bilhões a menos de valor de mercado, depois vem o Bradesco, depois Itaúsa, que é uma holding do Itaú, então é como se fosse um Itaú de novo aqui, para só o Banco do Brasil vir aqui com um terço do valor do Itaú, certo? Então, realmente, muito, muito, muito valioso o Itaú. Em segundo lugar, a gente tem o BTG, que é um banco que cresceu muito por conta de uma estratégia muito diferente. Ele é um banco de aquisições, então ele vê uma boa oportunidade, vai lá, compra essa oportunidade e vai crescendo com isso, fazendo bons negócios, pegando um mercado um pouco diferente, que é o mercado de alta renda. Então, traz clientes que tenham bastante dinheiro para investir dentro do BTG, atacando um mercado que é pouco explorado pelos outros bancos. Na verdade, não é que é pouco. Acabou que o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander, Bradesco, como eles cresceram tanto, eles precisaram se diversificar, acabaram deixando de focar tanto nesse público mais premium. E o Banco BTG foi lá e se restringiu mais a isso. Então, um banco de investimentos, um banco high yield que pega um público com bem mais dinheiro. A gente vê aqui que ele tem um PL de 12,3, é o PL dos mais altos aqui, porque a B3 está aqui no setor financeiro, mas ela não é um banco, né? Então a gente tem o PL mais alto, um preço sobre valor patrimonial também mais alto que os outros, porém isso tem um benefício, uma margem líquida maior, um crescimento de lucros maior que os outros. Em terceiro lugar aqui, Banco Bradesco, sofreu bastante nesses últimos tempos e vem se recuperando, vem passando por um processo de reestruturação que é muito interessante, que a gente também vai aprofundar mais para frente. Banco do Brasil, aqui conhecido por todo mundo, passando por um período muito difícil com a questão de risco de sanções, queda do lucro, desafios com a agro, aumento da taxa Selic, tudo isso vem impactando demais no banco, fez com que ele perdesse valor. Então, antes ele não estava valendo 113, né? Ele estava aqui em torno de segunda ou terceira posição, porém com essa questão dessa desvalorização, ele acabou caindo algumas posições no ranking. Depois Santander, seguradora do Banco do Brasil, e assim vai, que a gente já pega uns bancos menores, umas small caps de bancos. Então, Banco Pan, Banco Nordeste, enfim, aqui já acaba misturando bastante os bancos. Porém, a gente vê aqui que no Brasil tem um oligopólio muito claro entre esses bancos aqui. Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander dominam o mercado e o BTG dentro do seu setor específico. Então, dito isso, fizemos essa análise rápida aqui de valor de mercado, bora para primeira ação. Vamos pegar aqui o Itaú, certo, pessoal? Bora dar uma analisada nele, que é um dos bancos mais interessantes para 2026.
Já tem rentabilizado bastante, então ele já subiu aqui 15,7% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, a gente pode ver aqui que ele teve uma valorização que passou dos 100%. Se a gente pegar ainda com dividendos aqui, isso aqui ele inclui quanto que ele pagou de dividendos, ele inclui dentro da cota aqui. Então é, digamos assim, a valorização real de quem comprou 5 anos atrás. A pessoa teria pago R$ 14 e hoje já estaria com 36, certo? Então, em torno de 150% de rentabilidade. Extremamente atrativo. É um banco muito bom, muito conceituado. Aqui a gente vê o gráfico de 10 anos, ele é muito bem gerido, certo? Isso é um dos pontos principais do banco. Quando a gente vê aqui esse PL do Itaú, pode parecer caro, porém ele está até um pouquinho abaixo da média histórica do banco, certo? Então realmente é um banco que custa um pouco mais porque vale um pouco mais. E se esse valor que ele tem agregado aqui de você pagar um PL um pouco mais esticado é algo que se justifica, certo? Porque realmente é um banco que vale muito, tem muito valor dentro dele. A gente vê aqui que o preço sobre valor patrimonial também está no preço justo, então a gente analisando por essas duas métricas, PLI, preço sobre valor patrimonial, a gente está pagando um preço ok, não está pagando caro pelo banco. Uma margem líquida de 11,6, também dentro da média histórica, semelhante à média do setor, que é 13,5%. Ó, o que mais que a gente consegue ver aqui? O ROI do banco crescendo 20% ao ano. Isso quer dizer o quê? Que se você comprasse, por exemplo, uma renda fixa vai lá e te rende 10% ao ano. O ROI do Banco Itaú é de 20%, é como se esse banco se valorizasse, em média, sobre o equity dele 20% ao ano. Ou seja, como se você comprasse uma renda fixa, óbvio que isso aqui é uma renda variável, pode subir um pouco mais, descer um pouco mais, porém é como se ele, em média, nos últimos anos, tivesse uma rentabilização de 20% ao ano no seu próprio equity, certo? Então, um ROI absurdo de atrativo, muito bom, muito bom. Que eu queria dar uma olhada na questão de dívida para passar para vocês. Não estou achando aqui. Porém, o banco basicamente não tem dívida, certo? Não é uma empresa alavancada, não é uma empresa que está devendo. Então, a saúde financeira do Banco Itaú é exemplar, uma das melhores que tem. Então, a Selic está subindo, tem bancos que estão apanhando aí, que tem muito empréstimo, enfim. O Banco Itaú não, está tranquilo, certo? Ele não tem alavancagem, então tá muito seguro quanto a isso. Ó, pessoal, se a gente for ver aqui nas notas, tá excelente. Agora, isso aqui já vai um pouco de perfil. A gente pode ver que o dividend yield do Banco Itaú fica em torno de 4%, 4, 5% nos últimos anos. Isso já pode não ser tão atrativo para algumas pessoas que buscam um dividend yield mais alto, que buscam rentabilizar através dos dividendos. Ele vai crescer mais, certo? Porém, ele acaba distribuindo menos, ele pega esse dinheiro e reinveste dentro do seu próprio mecanismo. Aqui a gente pode ver que ele tem crescido, certo? Então, 2015, ele foi crescendo seus dividendos, vem numa crescente, deve se manter dessa forma nos próximos anos, porém não é a mesma coisa que alguns outros bancos que a gente vai ver entre os próximos bancos que a gente vai analisar. Porém, é muito interessante. O payout dele é ok, ele distribui bastante do seu lucro, porém, não tanto quanto alguns outros que a gente vai ver. Certo, pessoal? Analisando aqui o lucro do banco é exemplar, aqui com uma curva quase que reta e estável de subida, sem problemas para ele. Aqui a gente vê que a cotação e o lucro se acompanham. Então aqui a gente vê um banco muito bom, que é um momento ok para entrar nele, ele não está nem caro nem barato. Se você não tem posição, acho que faz sentido você botar um pezinho, mas isso não é uma recomendação. No fim do vídeo que eu vou falar o que eu estou falando com o meu próprio dinheiro. O próximo banco que a gente vai analisar é o banco BTG, certo? Esse banco aqui, como eu já tinha citado antes, é um banco de crescimento. Aqui ele foca basicamente no puro crescimento da sua cota. Não distribui muito dividendo, quer dizer, não distribui quase nada, né? 2,4 só de distribuição de dividendos. Porém, ele justifica isso tendo uma rentabilidade muito atrativa. Então a gente vê aqui que em 2017 ele saiu de R$ 4 para R$ 44 hoje.
Então, uma rentabilização absurda, 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 absurda. É muito bom. Porém, agora a gente já tem que dar uma analisada se isso não pode ser considerado um pouco caro, certo? Então, é um momento que talvez esteja um pouco esticado. Se a gente vê aqui pela média histórica da empresa, não está. Você vê que ela está dentro da média própria dela. O preço patrimonial está um pouco esticado também, mas nada demais. Porém, eu já considero que esse banco aqui, apesar de ser muito bom, talvez seja melhor você esperar um momento de pullback dele, dar uma baixadinha, para daí sim você entrar na empresa e conseguir rentabilizar melhor, afinal ele está um pouco esticado. Aqui a gente vê que os dividendos dele estão crescendo, porém mesmo crescendo eles acabam ficando um pouco baixos, né? Então hoje em dia R$ 1 de distribuição para uma cotação de 45 é muito pouco. Porém, se você considera que ele pega esse dinheiro e ao invés de distribuir, ele reinveste nele próprio para conseguir novos ativos que vão trazer rentabilidade através da cota, é muito atrativo para você, certo? Bom, bora pro próximo banco aqui. Eu vou puxar o banco Bradesco aqui, que a gente consegue ver que ele sofreu bastante nos últimos tempos, certo? Então ele caiu aqui de um pico de R$ 22 para... Acho que até caiu demais aqui, ó. Antes ele chegou a valer R$ 26 e chegou a bater aqui um fundo de 10, certo? Então foi uma queda abrupta. Isso teve alguns motivos, como por exemplo, uma queda de lucro, uma desatualização do banco com relação ao mercado, então o banco que acabou não indo muito bem para esse caminho digital, acabou ficando mais para uma linha mais tradicional e isso acabou corroborando com o banco, com o mercado punir, certo? Então a ação foi bem punida pelo mercado. A gente pode ver aqui o PL dele está abaixo da média, então, isso configura para a gente uma possível oportunidade. Também tem que levar em consideração que esse 25 aqui está puxando bem para cima. Provavelmente um dado um pouco falho ali. O preço-valor patrimonial também em desconto, já tem algum tempo que está em desconto da média histórica da empresa. O dividend yield dela está um pouco acima, isso é muito por conta da distribuição se manter estável, porém a cotação caiu, então a porcentagem acaba subindo. Um outro ponto que deve ser analisado é o caixa da empresa, que é muito, muito alto, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar o caixa. Onde está? Onde está? Acho que está por aqui, ó. O patrimônio da empresa a gente vê que é crescente, então esse patrimônio é muito por conta de caixa que ela vem acumulando, então isso faz com que ela tenha a oportunidade de poder fazer alguma aquisição interessante. Esse gráfico que também é interessante para a gente ver como a cotação caiu em referência ao lucro. O lucro não sofreu uma queda tão grande quanto a cotação sofreu. Então, hoje em dia, você consegue comprar, por exemplo, o mesmo lucro que a gente tinha aqui em 2019, 22,5. Hoje em dia, a gente está com 21 bilhões. Porém, naquela época custava R$ 25 a ação e hoje em dia custa 13, ou seja, você está comprando com metade, metade do valor, o mesmo lucro do passado. Nossa, a gente analisa aqui pelo máximo, a cotação, o lucro do banco continua muito estável, só que, porém, ao mesmo tempo que está estável, também não apresenta crescimentos muito significativos, certo? Porém, não deixa de ser um banco muito grande. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade para quem busca uma valorização mais rápida, talvez. Outra coisa também interessante desse banco é que ele paga dividendos, certo? Então, ele paga dividendos mensais, o que é muito bom. Porém, está passando por um período de dividendos um pouco mais baixos aqui, certo, pessoal? Porém, é um banco interessante, é um banco que está descontado, apanhou bastante do mercado, vocês têm a oportunidade aí de conseguir pegar essa recuperação. Eu boto fé no Bradesco, eu acredito que ele vai se recuperar, vai se atualizar. Isso a gente sabe que muda muito pouco e quando ele subir, vai subir de pancada. Então, serve como oportunidade para 2026. Bom, o próximo banco aqui que a gente vai puxar, deixa eu pegar aqui, o Banco do Brasil, certo? Esse banco aqui eu acho extremamente atrativo na cotação de hoje, então tá R$ 19. Tem muita água para rolar por baixo da ponte, porém é uma oportunidade. Eu não vou me estender muito sobre ele porque tem outros vídeos já falando sobre o Banco do Brasil aqui no canal. Porém, um preço patrimonial que está muito baixo, certo? 0,62. A gente vê aqui que ele teve períodos onde esteve acima de 1. Então, você comprando com esse valor aqui, 0,62, esperando valorizar,
para 1,2, por exemplo, 1,6 você está rentabilizando 100, 200% em cima da cota que você comprar. Além de que a distribuição de dividendos do Banco do Brasil está muito atrativa nos últimos anos, o que configura uma oportunidade interessante. A margem líquida aqui está sofrendo por conta da questão do agro, porém o banco continua sendo muito atrativo. A gente sabe que ele tem 200 anos de idade, não acho que é agora que o banco vai acabar. Os dividendos vinham crescendo aqui, devem seguir crescendo, vai passar por um baque aqui, mas, por exemplo, aqui também estava crescendo, passou por um baque em 2020, depois foi lá e se reergueu. Então ele pode até cair aqui mais 2 anos, ele vai lá e se recupera e passa, certo? Então isso é a minha visão, né? Eu acredito nisso, e eu acho que o Banco do Brasil vai se sustentar muito bem. Agora, um outro banco que eu vou passar para vocês, que é o quinto banco, é o Banco ABC. É um banco pouco comentado, ele é uma small cap, então é uma empresa menor. Porém, a gente vê aqui que ele tem uma rentabilização muito atrativa, saiu de R$ 5 em 2010 para atuais R$ 22, certo? Então, uma rentabilização insana, muito boa. Um banco que continua barato, crescendo muito. Então, PL de 4,84 está extremamente atrativo. Um preço patrimonial de 0,8 também descontado, um payout muito bom de 40%, então ele distribui 40% e fica com os outros 60% para reinvestir, e mesmo ficando com 60%, ele ainda paga um dividend yield de 9%, ou seja, é muito bom, ele fica com bastante dinheiro para ele reinvestir e ainda distribui bem, um ROI de 16%, certo? Então um ROI muito, muito bom, próximo do Itaú, que é 20%, pouca dívida, um banco que cresce muito bem, aqui a gente consegue ver isso. Os dividendos, vou puxar aqui, vocês podem ver também crescentes, 80, 1,9. Aqui teve um baque em 2020, que foi na pandemia, porém depois disso ele já se recuperou, 2021, 22, 23 crescendo, 25 deve passar, 26 e assim vai, certo? Então eu acho que é uma grande oportunidade. E para encerrar o vídeo aqui com vocês, deixa eu só colocar aqui no máximo para a gente visualizar enquanto eu finalizo aqui. Bem, na minha visão, quais são as grandes oportunidades para investir aqui, que eu vou pegar para mim investir? Banco ABC, certo? Colocar um dinheiro nesse banco, acho que vale muito a pena. A gente pode ver aqui pelo gráfico, o crescimento dele é muito estável, ainda é um banco muito pequeno, que tem muito a crescer, certo? Eu acredito que seja muito benéfico, é um banco muito, muito atrativo. Segundo lugar, Banco do Brasil. Tem um pouco de risco de momento agora, porém eu realmente acredito que ele vai passar por cima disso. Não acho que essas coisas vão impactar ele no longo prazo. Eu acho que é um baque, porém o que está sendo uma fraqueza hoje, que essa carteira é muito grande no agro, vai ser uma força mais para frente, daqui a alguns anos, quando a Selic baixar e o agro estiver tendo safra recorde, vai todo mundo falar como queria que seus bancos tivessem essa carteira agro. E o Banco do Brasil já está posicionado ali. Então você consegue diversificar o seu mercado comprando o Banco do Brasil. Em terceiro lugar, Itaú, que eu vou comprar através de Itaúsa, certo? Que é um banco mais tradicional, muito grande, com muito ROI, com pouca dívida. Então, para mim, esses são os três melhores bancos. Não tenho nada contra o Bradesco nem o BTG, só acho que não é o momento e não tenho muito interesse em fazer parte do quadro societário dessas empresas, certo, pessoal? Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, qualquer feedback aí sempre é bem-vindo, trocar uma ideia sobre as ações, curtir o vídeo e, por favor, a maior recompensa que eu poderia receber é se inscrever no canal aí para fortalecer, beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!